Salve, salve, grande Nicoleles, tudo bom, Sacane. cara? Saudade de trocar aquela ideia com você, hein? Precisamos, é sempre bom bater um papo com você, embora você tenha um desvio de caráter gigantesco, né, de ser esse palmeirense roxo aí. Mas deixa eu falar aqui, eu não sei se o pessoal já falou contigo, mas conta a história aí, que eu acho que é uma história que vale muito a pena, do lance da BrainNet, que você desenvolveu, até pro seu Palmeiras, né, que você já falou isso aí uma vez, a BrainNet que você desenvolveu e aquele papo que eu falei para você, né? Já pensou se na final de um Mundial um time ganha do seu Palmeiras usando a BrainNet que você desenvolveu? Mas conta aí pra galera que eu acho que é legal pra caramba o lance da BrainNet, o lance de como que os jogadores ali reagem a tudo isso, como que você faz toda aquela sincronia e além disso aquela parte de treinamento também que você falou, de treinar milhares de pênaltis ao mesmo tempo, do jeito de pegar na bola e tal. Eu acho que é legal pra caramba, é uma baita de uma aplicação da neurociência, da tecnologia com o futebol, que é uma paixão de todos aí. Conta aí pra galera isso, um grande abraço, saudade de você, tamo junto, Nicoleles, valeu! Agora vocês prestem atenção nessa história, hein? Não, é conversa de titã, né? É isso. Imagina, Nicoleles respondendo Sérgio Sacani. Não, o Sérgio é uma grande figura, né? Eu me divirto muito. Eu fui, acho, 2 vezes falar com ele no podcast dele. Sim. Foi muito ele divertido. É demais. É, muito divertido, porque astronomia, futebol e neurociência, para mim, é um casamento, é um tricasal perfeito, né? Uma homenagem divertida. Mas, na realidade, a BrainNet, ela é um conceito, né? Que eu estava falando para vocês que os macaquinhos aprenderam a incorporar múltiplos membros, né? Sim. Braços, pernas, no caso, braços virtuais, né? Ou braços robóticos também. Esqueci de falar isso, que a Aurora, quando controlou 21 anos atrás, quando a Aurora controlou o primeiro robô com pensamento, o robozinho virou parte dela. Quem é Elon Musk, gente? Quem é? Elon Musk Who? Sério? 21 O nome anos desse episódio atrás. é Elon Musk Who? Não, o primeiro paper da Interface America com o meu grande orientador e amigo John, que faleceu no meio da pandemia, John Chapin, foi em 99, com ratinhos. A gente compensava sempre com o ratinho. 99 foi o ano da Ovelha Dolly também, não foi? 97. É? Ai, não sei. Acho que foi 97 ou 96. Mas não, 99. Vai fazer certinho. 25. Nós vamos celebrar, apesar do John, né, não estar aqui, mas eu vou fazer uma cerimônia no dia do que o paper saiu. Legal. Dia 25. E o mais divertido é que quando o segundo paper saiu em 2000, que era em macaco, né? Porque quando a gente publicou na Nature Neuroscience, os caras falaram, mas é ratinho, né? Rato, né? Aí eu falei, tá bom. Então vamos avançar. Um ano depois nós publicamos em macaco. E esse trabalho saiu no dia que a eleição da Flórida, nos Estados Unidos, deu aquela bagunça da máquina, não conseguir ir lá. Sim. Então, nós estávamos na Sociedade de Neurociência americana, num meeting em Nova Orleans, se eu não me engano, que é um meeting, 35 mil neurocientistas do mundo inteiro, imagine. Em Nova Orleans, tá? No Bourbon Street, que é Jesus Cristo, Deus sim. me livre, né? Nova Orleans nunca se recuperou depois disso. Mas, enfim, eu estou lá num bar. E nem o John tínhamos comentado, porque nós tínhamos apresentado um pôster do paper que tinha saído, né? Um monte de cientista conversando e tal. Mas nós tínhamos dado uma entrevista para a CNN, que eu não achei que... Imagine, a eleição presidencial nos Estados Unidos está rolando, dá um problema na Flórida, a Suprema Corte da Flórida disse que, né, a vitória do Bush, nós estamos em Nova Orleans, aparece a reportagem da CNN com a Amanpour. Né? A Cristiane Amanpour falando que a Suprema Corte, escambau de bico e tal. De repente aparece, 2 cientistas fizeram um macaquinho e nós no bar. Eu não bebo. O John era descendente escocês, né? Enchendo a cara. E todos os neurocientistas pararam para ver a reportagem na CNN. De repente eles olham para a mesa, tá eu e o John ali, né? Os caras, né? A gente, oi, salve, né? Foi muito engraçado, né? Foi muito divertido. Mas então, feed forward 20 e tantos anos no futuro, a minha pergunta foi a seguinte, em 2015, eu fiz assim, bom, a gente incorpora braço, a gente incorpora perna, isso já provou, a gente cria novos canais sensoriais, já provamos. Será que a gente consegue fazer um cérebro incorporar outro?
São umas perguntas que me ocorrem. Toda manhã. tomando banho. É lógico. Toda isso. manhã. É isso. Eu tô ali comendo meu sucrilho e eu peço o quê? Tirando o Aí condicionador. nós pensamos assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a mesma tarefa da Aurora, que era mexer um bracinho robótico para entrar no alvo e tomar suco laranja, mas assim, um macaquinho que não vai ver o outro vai controlar o eixo Y com a mente. Ele vai controlar o movimento vertical do braço virtual. O outro macaco vai controlar o eixo X. Só que para ambos ganharem a recompensa, eles vão ter que sincronizar a mente deles, ou seja, fundir a mente deles no espaço virtual e controlar X e Y ao mesmo tempo para pôr o braço dentro do alvo. Evidentemente, a primeira reação dos meus alunos sempre foi a seguinte, né? O moço finalmente queimou o Agora já fusível. era. Isso. Agora é irreversível. Picoleles, vai dormir. É mais ou menos isso, com palavras não tão delicadas. Isso. Aí eu cheguei para um cara que era muito maluco, muito sensacional. Falei, é o seguinte, nós temos seu plano A. Seu plano A vai te dar um emprego na Princeton, na Harvard, esquece. O plano A é muito bom, seguro, né? Quadradinho na caixa, Se tudo você certo. me permitir, eu usei a expressão, eu acho que é programa para adulto aqui, né? Sim, isso. não, você tá liberado. Eu falei para ele assim, eu tenho que repetir isso porque eu nunca vou poder mais repetir isso na minha vida. Falei, filho, esse é o papai e mamãe. Você tá seguro. Tá tudo certo. Mas tem aqui o barato que se fizer, Vai ser Vai ser o diferente. Kama Sutra, amigo. ninguém vai esquecer o seu nome nunca. Esse é um cara de Taiwan. Um fenomenal, um menino de ouro. Está lá nos Estados Unidos, está super bem e tal. Ele falou, você quer que eu sincronize o cérebro de 2 macacos para jogar um videogame? Eu falei, Ele falou, tá bom. E ele é cientista computacional de base, tá? Ele não é neurocientista de base. Ele virou depois do período que ele passou no meu laboratório. E então eu falei assim, veja, nós temos que fazer o seguinte, nós temos que ter uma sincronia de 1 milissegundo de precisão. Senão o jogo não funciona. Porque se atrasa, se o braço virtual controlado pelo macaco atrasa, o delay de tempo é muito maior do que quando você mexe o seu próprio braço, o macaquinho desiste do jogo. É um troço estranho, ele não se dá bem. E se ele não cometer muitos erros, se ele pensar, vou mexer para cá e o braço for para cá toda hora, ele desiste. Ele não faz o jogo. Bom, fizemos aqui, fizemos ali, sincronizamos 2. Os 2 começaram a jogar o jogo sem saber que eles estavam sincronizando as mentes, tá? Um estava numa sala, é uma sala acústica, com proteção acústica, então não dá para ouvir, porque eles cantam. Quando eles estão felizes, eles vocalizam, né? Tem uma vocalização de felicidade. E eles estavam felizes porque eles estavam tomando suco de laranja toda hora que eles acertavam o alvo. Só que o que eles não se deram conta era que um controlava aqui e o outro controlava ali, e nós fundimos os 2. Eles entendiam que Eles individualmente eles estavam controlando sozinhos. Eles achavam, provavelmente, que eram eles só que estavam fazendo a tarefa. Imagino, não sei. Porque o resultado final era positivo. Certo. Porque cada vez que o braço entrava no alvo, que era uma bola branca que aparecia em diferentes lugares, que a mão tinha que agarrar. Cada vez que acontecia isso, eles tomavam suco de laranja. Então, para eles, estava funcionando. E para o cérebro deles, estava funcionando. Que isso. Só que nós estamos registrando 300 neurônios de um, 300 e poucos neurônios de outro, misturando 600 e poucos neurônios, criando um supracérebro computacional e fazendo o barato funcionar. Ótimo. O menino chega na minha sala, eu vi o experimento, tal, a gente viu os resultados, o moleque com riso desde aqui, né? Como quem diz, vou me livrar do cara, né? Eu falei, sensacional, brilhante, agora vamos fazer com 3. Ele falou, o quê? Eu falei, porque não é só X e Y, tem Z. O meu pai sempre fala que é melhor segurar louco do que empurrar burro. É verdade. Então aí... Não, o cara pensando que ele estava graduado, ia para Harvard, fechei aqui. né? Fechei, acabou o capítulo. E a gente sempre ia jantar no mesmo lugar, né? No meio em Dura é difícil, porque 9 da noite fecha tudo. E eu cresci nesta maravilhosa cidade de São Paulo, onde nada fecha. Que é o contrário, né? Então, se você era quiser uma comer tortura, comida porque polonesa às 3 da manhã... A única forma de se celebrar grandes achados científicos na madrugada era no food truck dos mexicanos, né? Comer Era um burrito. o único lugar que tinha para você celebrar, né? E eu não como comida mexicana, mas tinha que ir. Enfim, eu cheguei pro menino e falei, não, 3. Fizemos 3. E eu tenho um filme que eu mostro nas minhas palestras, você vê 3 bolinhas coloridas, representando cada macaco individualmente, controlando 2 eixos com a mente. Um é X e Y, o outro é Y e Z,
e o outro é X e Z, que são as possíveis combinações de 3 eixos. E aí nós somamos os 3. E tem uma bolinha preta que é a soma dos 3 cérebros de macaco, que é a BrainNet. E essa bolinha preta está zanzando em busca do alvo. Quando o alvo aparece, porque eles se trapaceiam. Antes do alvo aparecer, eles tentam adivinhar, porque eles querem tomar o suco de laranja. Sim. Então, nós conseguimos modelar até a trapaça. Gente. Até o a trapaça do macaco. A trapaça de 3. Tá, aí... Dos macacos. Aí imagina, por isso que eu digo que as pessoas pensam que ciência... E não é todo dia que acontece isso, né? Não é segunda, terça, quarta e quinta que você vê essas coisas. A divulgação é sempre muito interessante, mas até chegar nela, né? Não que eu goste do Churchill, mas o barato do Churchill é muito bom, né? 99% de teimosia. Isso. Né? Isso, claro. E 1% de insight, né? Mas, enfim, a ciência vale por esses momentos. Né? Porque você briga, tem que escrever, estudar, conseguir dinheiro, que é uma loucura, né? E de repente você está numa sala escura, às 3 da manhã, e você vê 3 cérebros se fundindo para jogar um videogame, algo que nunca ninguém jamais viu, quanto menos imaginou que seria possível fazer. Mas você imaginou que seria possível? Não, eu imaginei que era possível, eu não tinha certeza que ia funcionar, mas logicamente era possível, depois de tudo. Claro. Quando eu vi a bolinha preta indo para o alvo, e nós tínhamos as 3 bolinhas coloridas indicando que se cada cérebro estava fazendo o que era necessário, né? Eu estava lá, eu estava completamente fissurado, um menino, claro, eu estava no auge da carreira dele, né? E eu falei, veja, eu sempre falava para meus estudantes, vocês vêm para cá para ser o espala da orquestra de Berlim. Só. Só. Eu não perco tempo com o cara que vai querer tocar na banda do Palmeiras. Aqui é para ser o espala de Berlim. Se você quiser pagar o preço, eu sei onde fica Berlim. Não é do outro lado da curva, mas eu sei onde é. Que legal. Não garanto que a gente chega lá, mas a meta é essa. Até agora todo mundo que veio chegou. Né? Eu tive 30 alunos de doutorado, 43 de pós-doc, uns 150 de graduação. Até agora... Ninguém tá mal, né? Não. Tem gente bem melhor do que eu. Aliás, os da Neuralink, por exemplo. Né? Mas, enfim. E tinha gente que chegava, não tô afim. Né? Não é pra mim. Normal. E não tem nenhum nada. Bom pros dois. Claro, né? É melhor agora do que no meio do caminho. Isso. E tinha gente que o olho ligava e eu falava... Porque o John Chapin, né? Dizia pra mim, tem um barato que eu não ensino. Quando eu cheguei lá, né? Imagine, brasileiro, 89, cheguei em Nova York com manga de camisa no inverno de Nova York, porque ninguém me avisou que né? Quase morri no JFK, na chegada. Aí o John chegava para mim e falava o seguinte, tem um barato que chama Tiger Eye. Isso eu não ensino. Eu tenho que olhar pro cara e ver que tá ali. Né? E esse cara, eu estava aqui em São Paulo fazendo as minhas simulações, né? E eu mandei uma carta, isso é bom para os alunos de hoje. Eu mandei 56 cartas para fazer pós-doutorado nos Estados Unidos. Eu recebi 2 respostas. Um do Papa da Neurociência, que era da Yale, um cara que foi meu amigo até o fim da vida, ele acabou de falecer com 93 anos, Gordon Shepard, é uma moça, um dos homens mais doces que eu já encontrei na minha vida. Chegou para mim, quero que você venha. Vem trabalhar aqui em Connecticut, fui lá, ele pagou tudo. Que legal. Né? Aí eu falei, professor, eu li seus livros na pós-graduação, eu tenho os seus livros todos, ele assinou todos os meus livros. Mas o senhor quer que eu registre neurônio do bulbo olfatório da salamandra? Eu não consigo ver o futuro. Ele falou, não, você vai fazer, você vai adorar, tal. Aí eu cheguei no John Chapin, que era um moço na época, um cara que ainda estava começando, mas tinha uma reputação de doido. Jovem, mas doido. Ele falou assim para mim, Miguel, eu vi sua carta e você falou que ia registrar centenas de neurônios simultaneamente. Eu registrei 8 lá no Texas e mudei para Filadélfia e estou procurando alguém que chegue no 100 comigo. Era o único cara do planeta que queria fazer a mesma coisa que eu queria fazer. Né? Aí eu cheguei pro Gordon Shepard e falei, não, desculpa, eu tenho que ir lá. Deixa a salamandra quietinha, tá tudo certo? Não, e o Gordon Shepard escreveu cartas para mim durante 30 anos. Cartas de recomendação. Né? E ele falou, você tomou a decisão correta. Se eu tivesse a sua idade,
e tivesse o que você queria fazer, eu não vinha para Yale. O meu orientador aqui quis me matar, né? Claro. Porque eu fui para a universidade. Mas aí é a mente provinciana também. Né? Não. Ele queria o meu bem. Sim. E eu falei, não, doutor César, eu tenho que trabalhar com o cara que quer fazer o que eu quero. Claro. Né? E, como diria minha avó, né? Como diria a dona Gisela. E o John falava isso. Eu olho para um cara e eu tenho que ver o Tiger Eye. Que legal. E, curiosamente, eu estava fazendo um experimento aqui na USP. A secretária... Porque naquela época era PABX. Tinha um número para a faculdade de medicina inteira. E eu tinha mandado a carta com o número do PABX e o ramal. Só que o americano não entende isso, né? Então, ele ligou para o número... Vem a telefonista liga para a secretária do departamento de patologia e fala o seguinte, olha, não consigo entender nada do que esse cara está falando. Estranho. Ele só está falando Miguel Nicoleles. Não tem um menino aí que chama Miguel Nicoleles, né? Aí a secretária do departamento desce no porão onde eu estava e fala, olha, tem um louco na linha querendo falar com você, mas eu acho que é engano. Eu falei, não, deixa eu pegar o telefone. Vai que... Eu subi lá no PABX, ou no telefone do departamento, porque só tinha um telefone. O meu laboratório não tinha nada. Sim. Peguei o telefone, era o John Chapin. Falando, olha, li sua carta, vem para cá. Né? Eu fui procurar na enciclopédia britânica, porque não tinha Google. Onde fica a tal da Hahnemann University? Não tinha. Meu pai falou, isso é um esquema. Pegadinha. Não, os caras estão, sei lá, traficante de latino-americano, não. Falei, não é possível. A carta do cara, depois ele me mandou passagem, mandou tudo, eu fui lá, né? E foi a decisão mais correta da minha vida, né? Porque eu encontrei um cara que abriu a porta do Paraíso, que era o laboratório dele, e falou o seguinte, esta aqui é a Ferrari, você tem 6 meses para... Eu volto daqui a... Eu falei, como assim? Eu falei, não, é teu. Sim. Você veio aqui não era um negócio em cima da tua cabeça, sabe? Amanhã você faz isso, depois da manhã faz aquilo. Não, bora fazer junto. Joga no lugar e faz. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu sentei lá. E o mais divertido é que eu cheguei lá com a mentalidade de cientista brasileiro. Sim. Eu comecei a economizar seringa, fazer autoclave de agulha. Aí, na primeira semana, o John Chapin virou para mim, Miguel, você está nos Estados Unidos, eu tenho dinheiro saindo pelo lugar. Você não precisa fazer esse barato. Eu falei, tá bom. Continuei fazendo. Claro. No final do ano, o John Chapin chega para mim com uns papéis assim da contabilidade do laboratório lá do departamento de finanças. Falou, Miguel, lembra daquelas coisas que você estava fazendo? Eu falei, lembro, claro. Você me economizou $30 mil nesse ano. Pode continuar fazendo. Pode continuar. Esquece que eu falei que era para... Esquece que era para jogar fora os baratos, né? E eu era o único cara com treinamento médico. Sim. Todos os outros eram biólogos. Porque você se formou em medicina sem treinamento cirúrgico, né? E precisava-se... Por isso que eu falei nesse artigo na semana passada, de gozação também. Eu cheguei nos Estados Unidos, ninguém implantava múltiplos eletrodos no cérebro. Nem humano, nem animal, nem ninguém. E me deram um rato de 300 gramas com a cabeça desse tamanho. E o John Chapin falou, precisamos pôr 48 eletrodos aqui, se você quer fazer o que você quer fazer. Eu olhei para aquilo, olhei para os eletrodos. O coreano do meu lado desistiu, porque ele não sabia nem como abria, né? Eu falei, não, tudo bem. A persistência brasileira. Fui lá, fiz a craniotomia, aprendi, não matei ninguém, fui as coisas. De repente, tem os ratinhos andando com o coque aqui e 48 neurônios sendo registrados simultaneamente, que era o recorde mundial da época. Sim. Né? A cirurgia eu inventei. Não tenho vergonha nenhuma de falar, e não é cabotinagem, é a realidade. Sim. Eu publiquei que eu inventei, tá documentado. Né? E é a mesma cirurgia que se faz hoje, em seres humanos, para implantar os múltiplos eletrodos. Isso tudo era semente do BrainNet. Isso, foi aí que quando eu vi os ratinhos se comportando como um grupo social, né, isso ficou na minha mente, porque todos os animais... A natureza encontrou um algoritmo perfeito de sobrevivência, que é a cooperação. De bactéria para vírus até nós, é um algoritmo que funciona. Então, você não sobrevive se você não for parte de um grupo social animal. Claro. Seja qual for a espécie, tá? Tá. Quando eu fiz o experimento dos macaquinhos, eu queria saber se nós íamos conseguir sincronizar os cérebros dos bichinhos para fazer o nosso jogo. Mas o que mas o que eu mais queria saber é se eu tinha encontrado uma forma de registrar o que ocorre naturalmente na natureza. Então, quando você é parte de uma orquestra sinfônica, quando você é parte de um time de futebol, quando você é parte de um balé, quando você é parte de qualquer grupo social, uma matilha de lobo, um passaredo, quando você vê aqueles milhões de andorinha fazendo aquelas manobras do céu e ninguém bate cabeça com cabeça, e ninguém cai do céu, é uma BrainNet. Tá. E a pergunta é a seguinte, como é que isso ocorre? E eu descobri, eu acho que eu descobri.
Quando eu olhei no cérebro dos macaquinhos fazendo o jogo, e aí eu peguei 2 macaquinhos, o mesmo cara, o mesmo coitado taiwanês. Eu falei, agora que nós sabemos que é possível virtualmente, vamos pôr o Alpha Monkey com o Delta Monkey, um na frente do outro numa sala como essa, vamos registrar o Wi-Fi, o cérebro dos bichinhos, e vamos ver o que acontece quando eles interagem socialmente. Mas para proteger o Delta Monkey, cada um estava no seu carro, uma cadeira de rodas elétrica que a gente adaptou, que eles dirigiam com a mente. Então, eles podiam sair dirigindo, mas ninguém conseguia bater um no outro. Simples. Muito tranquilo. Tanto é que quando me convidaram, eu não vou falar o nome da empresa, mas me convidaram para um meeting da indústria automobilística muitos anos, um pouco antes da pandemia, aliás. Os caras queriam me mostrar o self-driven car dessa empresa. Né? Não para mim, para os executivos de toda a indústria alemã lá, né? E eu falei, não... Eles me convidaram para uma diversão ali, dar uma palestra de diversão. Meus macacos fazem isso. Eu cheguei assim e falei, bom, fiquei muito impressionado com a indústria automotiva, mostrando para mim, cada um de vocês, o seu self-driven car. Eu sou só um neurocientista, eu vou mostrar para vocês um brain-driven car. Aí todo mundo na plateia... Eu tô falando dos CEOs das grandes empresas do mundo, né? Aí ele botou os macaquinhos. Aí eu pus os nossos macaquinhos dirigindo a cadeira de roda, só pensando. Os caras olharam para mim assim... Por que a gente te convidou, Por que eu te convidou? Por que eu fui chamar esse cara? Mas esses carinhas, esses 2 macacos estavam... Ao mesmo tempo que eles dirigiam seus carrinhos para navegar no espaço e ir até onde eles conseguiam pegar uvas, que a gente punha uva num lugar para eles comerem, o Alpha Monkey, evidentemente, muito maior, dominante, ele ia primeiro. E nós pusemos o Delta Monkey no começo num canto da sala, observando o movimento do chefe. E se o chefe chegasse e pegasse as uvas, o Delta Monkey ganhava um free lunch, que era suco de laranja grátis. Então, ele estava emocionalmente envolvido com o sucesso do chefe. O que a gente notou? Que nessa excursão do Alpha Monkey em direção às uvas, os cérebros dos 2 sincronizavam com 1 milissegundo de resolução. Os neurônios do cérebro, do córtex... de múltiplas áreas do córtex. Só de ver o outro executar. Só de saber que o futuro dele, nos próximos segundos, dependia do chefe chegar lá e fazer a coisa correta, os 2 cérebros sincronizavam. E o mais divertido é o seguinte, quando você olhava nessa sincronia dos 2 cérebros, você conseguia prever como a cadeira de rodas do chefe estava andando, onde ela ia chegar e qual era o ranking social dos 2 animais entre eles. Meu Deus... E aí, como é que você levou isso para o esporte? Calma, chega lá. Para pensar. Porque é o seguinte, se o Alpha Monkey chegava perto do Delta Monkey, a sincronia era máxima. Se o Delta Monkey chegava no Alpha Monkey, a sincronia era metade ou menos da metade. Ou seja, havia uma gradação da sincronia dependendo de quem... A partir da hierarquia. Da hierarquia social que foi estabelecida... Eita! Né? Bom, aí eu cheguei, publiquei isso em 2017... E falei comigo mesmo, eu tenho que testar isso em futebol. Eu tenho que, não implantando ninguém, mas eu tenho que chegar num time de futebol, porque eu descobri o significado neurofisiológico do deu liga no time. Caraca. Ou deu química no time. Ou o time joga como um time. Imagina, aí fui falar com a comissão técnica do Palmeiras. Espírito de corpo, né? Espírito de porco, na realidade, né? Literalmente! E eu cheguei lá eu cheguei para mim mesmo... Isso foi foi no 22, no final de 22, quando eu já estava dando uma aliviada. Eu falei, poxa, pelo amor de Deus, futebol, neurociência, tá na hora, né? Depois de tudo que eu passei na minha carreira, tá na hora de fazer alguma coisa que realmente, fora do esquadro, né? E fui lá e fiz a proposta de que a gente poderia treinar jogadores a aumentar a sua sincronia. Aumentar a sua BrainNet. Entre outras coisas. Não vou contar tudo, que é muito longo. Mas aí eu fiz um experimento, né? Porque eu cheguei lá imagina, neurocientista palmeirense aparece no Palmeiras para falar com a comissão técnica do Palmeiras. Os caras acharam que eu era completamente... Sim, louco. Totalmente surtado. Pinel. É um cientista maluco. Não, aí eles chegaram assim para mim, o Abel, muito simpático, todos os membros da comissão, muito legal. Talvez seja o pinnacle da minha carreira. Me falaram assim, olha, vamos fazer o seguinte... acho que era quartas-feiras, nós temos a sessão lúdica, não tem jogo. A gente tem um evento onde, no anfiteatro lá do CT, a gente põe todo mundo da comissão técnica
E vem alguém falar sobre nutrição, alguém falar sobre... Por que você não vem aqui e dá uma aula sobre as suas coisas? E era para eu ficar 45 minutos. Suas coisas. Muito bom. 45 minutos era para eu ter dar aula. Falei, não, eu aprendi na minha carreira, eu falo 10 segundos a 7 dias. Depende do contexto e da disposição e se os caras sobrevivem. Ele falou, não, 45 minutos, porque depois de 45 minutos as pessoas começam a desligar, ninguém ouve mais. Tá? Eu falei, tá bom. Eu fiquei 4 horas e meia. Caraca. Não por minha intromissão, porque eu ia falando e não dava para parar de falar. Os caras, né? Aí eu falei, E eu mostrei um experimento que foi feito na Europa, onde pegaram um grupo de música de câmara, violonistas, na Espanha, clássica, e registraram o cérebro dos caras enquanto eles tocam. E mostraram que, ao longo da peça, o cérebro sincroniza com o violão, os dois sincronizam com o violão, sincronizam com os dois violões, e o cérebro sincroniza um com o outro. E, dependendo do momento da peça, eles sincronizam em frequências diferentes, áreas do cérebro diferentes, que é a minha teoria das brainettes. Tá? Porque a minha proposta é que o que eu estou falando para vocês aqui, que parece loucura, mas que o mecanismo que eu descobri nesses experimentos com os macaquinhos, ele é pervasivo em todas as espécies. Certo. Todo bicho que tiver um cérebro, o que eu acabei de falar, acontece. Essa é a previsão. Eles formam uma brainette. Então, os passarinhos aqui em cima, os peixes no mar, o matilha de lobo, que eu comecei a estudar na pandemia, o cachorro wild dog. O cachorro que é o caçador mais eficiente do planeta, tá? 83% de sucesso. Nossa. Eles caçam em grupo. Então, eles pegam, sei lá que bicho lá, o wallaby, que é o bicho lá que eles têm lá na África do Sul. Metade da matilha assusta o bicho para ele correr numa direção, a outra matilha, o pedaço da matilha está esperando. Tranquila. E é um matriarcado. Tá? São as lobas que dão a dimensão da brincadeira. Sim, maravilhosas. E quando a alfa-loba fica grávida e dá luz, a matilha inteira alimenta a alfa-loba. Tá? Eles vão lá, caçam, comem, engolem, trazem de volta, vomitam, regurgitam para a loba, e a loba se alimenta para poder alimentar os puppies, que são o futuro da matilha. Ou seja, eles estão agindo como uma brainette, prevendo o futuro. Para deixar todo mundo vivo e firme. Exatamente. Forte. Então, os animais irracionais, né? Teoricamente. São. Teoricamente, os irracionais. E eu segui durante a pandemia, quando eu não estava falando com você lá na televisão, eu seguia uma um grupo de Rhesus monkeys no Camboja, em Phnom Penh, num templo budista que tinha no YouTube, porque é uma das maiores colônias de macacos rhesus que existe no mundo. E eu comecei a seguir uma família e como elas se comportavam como parte de uma brainette. Inclusive, eu pintei um quadro da mãe e da filha que eu segui durante quase um ano. Né? E eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, isso aqui é um time de futebol. É claramente todo mundo jogando junto. Vai pegar um negócio, fica um embaixo, o outro tira, pega aqui embaixo, né? É um time de futebol. E aí, quando eu fui no Palmeiras, eu falei, eu acho que eu descobri um mecanismo que pode melhorar o desempenho coletivo. Além de coisas individuais, o coletivo que ninguém pensa em treinar um time mentalmente. E é o que E o título da minha palestra, porque o Abel tinha publicado o livro dele, o técnico do Palmeiras, né? Que entrou no meu livro de ficção científica também, ele vai ficar bem surpreso. Né? Tem um Abel Ferreira no meio do meu livro, ele aparece, sabe aquela do Hitchcock que aparecia? O livro dele era Mente Fria, Coração Quente, Todos Somos Um, era o lema do Palmeiras, quando ele ganhou a Libertadores e tal. Aí o título da minha palestra era A Neurofisiologia do Todos Somos Um. Tá, vamos traduzir o que está rolando aí. Ninguém pode dizer que eu não entendo de marketing, né? O cara viu o título da palestra, ligou. Bom, aí, depois desse dia, eles falaram, bom, eu não sei se vai funcionar, vocês precisam fazer uma demonstração. E foi aí que eu fiz, com o Sub-20, alguns jogadores lá, nós registramos atividade cerebral de pares de jogadores. Legal. No CT, tá? Afinal, se eu fiz o chute da Copa do Mundo, registrar EEG no CT, né? Sim. Um dia eu vou mostrar na televisão, um dia que eu puder, o gráfico do ruído eletromagnético do estádio do Corinthians, da abertura da Copa do Mundo, tá? Eu tava lá. É o ruído eletromagnético, né? Nós estamos registrando o cérebro, mandando para um exoesqueleto e nós tínhamos que filtrar... Eu vi ao vivo. A maior concentração de
celular, antena parabólica. Tudo que você possa imaginar ali. Tinha que ser filtrado, porque senão não funcionava, né? Sim. E tinham mais de 1.500 componentes eletrônicos do X. Um falhasse, não tinha chute, né? Mas, enfim, no CT foi batata, né? Tá. E eu pus no telão do CT... Imagina, os caras treinando, os caras entrando lá, e o sub-20, a molecada, eu pus o cérebro dos meninos na tela quando eles sincronizavam. Em cores, ao vivo, em tempo real. Caramba. E aí eu fiz um experimento muito simples. Muito simples. Os dois meninos... Sempre. É sempre muito simples. Muito. Ah. A simplicidade é a alma do negócio. Eu já entendi. Eu fui na frente deles e falei o que eles tinham que fazer na jogada do jogo que eles iam fazer lá. Sei lá que jogo. Nada aconteceu. O cérebro dos dois, cada um indo para uma direção. Tá. Aí eu falei, professor, vai o senhor agora. Foi o Abel, repetiu basicamente a mesma coisa. Vum! Macaco Os alfa. Exato, os dois cérebros dos moleques, lobo pré-frontal, sincronizando na hora. Ou seja, os moleques estavam planejando... Isso é muito louco, cara. Aqui, essa área, né? Eles estavam planejando o que eles iam fazer no jogo treino... Juntos. Mediante as instruções do cara que eles acham que é o alfa, entendeu? Eu era o minus delta, mas o Abel era o alfa. O Abel olhou pra mim e eu falei que ia funcionar. Falei, né? E foi sensacional, porque... Mas o troço não foi adiante. Não foi adiante porque alguém lá dentro não quis. Eu não sei quem, nem sei quem foi. Porque Sim. eu ia fazer isso para a torcida do Palmeiras saber, pelo amor de Deus, a mancha verde, né? Vamos ressaltar. Eu ia pagar para trabalhar. Veja bem. Eu não ia trabalhar. Eu ia trabalhar de graça, mas... Ninguém ia botar dinheiro no bolso Como dos costuma sócios. acontecer Não, com eu não ia fazer absolutamente um tostão. cientistas no Brasil, né? Exato. Eu ia pagar porque eu consegui até um patrocínio para fazer Que isso. legal. Né? Mas o Palmeiras não quis. Aí eu, como bom espírito de porco, eu achei quem quer. Então, Sim. daqui a pouco o Palmeiras compra. Aguardem, O Palmeiras compra. Mas a O Brasil vai ganhar a Copa do Mundo tão cedo, Mas pelo a que eu gente tô pode entendendo. revelar qual é o time? Não, ainda não. Esse vai ser um choque, não pode. Tá. Não é o Corinthians. Tá bom, não. Não Só é dá nenhum pra rival dizer, direto. dá pra dizer se é Brasil ou fora, só? Em ambos. Eita. Olha! Que legal. Mas a hora que eu falar onde é o fora daqui vai Vai surpreender. Vai ser chocante.